É Carlos Vergara, artista plástico. Vergara, como é que você conheceu o Ivan? Lembra? Eu conheci o Ivan numa feira de arte que o Sclera organizou umas feiras de arte nos pilotis do Museu da Arte Moderna. E nessa época o Sclera tinha muito uma tentativa de fazer uma espécie de, assim, de popularização do trabalho de arte, tirar dos, quer dizer, popularizar no sentido, inclusive, de poder vender mais barato, fazer gravuras. O Sclera era um homem muito generoso, né? Ele fez um ateliê, montou um ateliê com Dionísio Del Santo, ele bancou, inclusive. Nessa época a gente era garoto, né, tal. Ele bancou a construção de um ateliê de serigrafia aqui em Laranjeiras, na Rua Ipiranga. E ele convidou uma série de artistas para produzir uma série de gravuras de silkscreens, entendeu? E esses silkscreens, então, seriam mostrados nessa feira de arte e vendidos a preço bem razoável, bem barato mesmo, que era uma forma de popularizar o trabalho, né? Tornar uma coisa mais ampla, né? E essa época tinha muito pouca galeria e tal, né? Então a feira de arte foi uma coisa muito interessante, tá? Muito misturada, não tinha nenhum critério de valor no sentido de estético, né? Era uma coisa mais democrática mesmo, todo mundo se apresentava lá, montava a sua barraquinha, era um camelódromo de arte. E o Ivan apareceu lá, né? O Ivan tinha uns 17 anos, eu acho que uns 16 ou 17 anos, talvez menos até. Ele era secundarista, né? E o Ivan, eu me lembro que o Ivan gostou do trabalho, conversou muito e tal, e fez a primeira compra dele. Daí comprou uma gravura minha, pagando ele tinha uma mesada, entendeu? Então ele perguntou se eu podia dividir não sei quantas vezes para poder pagar uma parcela da mesada dele. Tal. Eu falei, pô, enganamos mais um, né? Tal. E foi assim que começou a minha amizade com o Ivan, que depois vai se aprofundando muito, quer dizer, por causa do interesse dele que vai aumentando em relação à arte, né? A turma dele era muito interessante, né? Os outros colegas dele eram muito interessantes. Aí eles me convidaram uma vez para ir à escola deles, para fazer uma palestra lá. Eu nem me lembro se tinha algum, não sei se era aquelas sequência de palestras que se fazia antigamente, ou talvez se faça até hoje, coisa vocacional, que convida profissionais de várias áreas né? Eu me lembro de ter ido lá e era uma turma bastante interessante, né? De gente que depois foi pra música. Bom, eu não sei, aí perdi contato. O Ivan é o único que não tive contato até hoje, né? E o Super 8, como é que começou? Parece que você foi um dos primeiros a ter uma câmera Super 8. É, a questão do Super 8, eu acho que estava derivada, estava misturada também com uma tendência que se inicia no final dos anos 60, pelo menos aqui no Brasil, vou falar aqui do Brasil, né? Tendo em vista o AI-5, uma explosão, inclusive, das categorias, quer dizer, eu trabalhava muito com teatro também, trabalhava com o pessoal de arquitetura e tal, mas a ditadura conseguiu, a primeira coisa que fez foi espalhar os grupos, manter guetos e tal. Isso por uma questão de segurança, os guetos foram se formando mesmo. Mas isso gerou uma tendência a uma observação mais documentarista da vida. Primeiro que era uma forma de você captar indícios de coisas, quer dizer, ou de coisas no sentido de reações à situação que estava se vivendo, e uma coisa mais reflexiva mesmo, né? Então muitos artistas somam ao seu trabalho de criação no sentido de pintura, de desenho e tal, a possibilidade de documentar. O nascimento do Super 8 é uma coisa muito interessante, primeiro porque você vem com um cassete, que facilita tecnicamente, né, máquinas automáticas muito boas. A forma de revelação muito rápida. Um cassete de 3 minutos, que você então tinha um tempo contado que determina para você, mentalmente, você quando vai filmar 3 minutos, você decupa antes do que você vai filmar, porque você tem 3 minutos do cassete. Então você faz. Então essas coisas foram muito interessantes. Depois é um dedo na mão, né? É um olho no dedo, quer dizer, porque é uma coisa muito leve, muito fácil. Eu comprei uma câmera muito elaborada, porque nessa época eu estava fazendo umas coisas fora do Brasil, para a Varig, então tinha a chance de viajar, e comprei e eu gostava muito da coisa macro, do tabletop, né? E eu comprei uma Bollier, que era uma câmera muito boa de lente, muito boa de ótica, e que tinha vários recursos que outras câmeras não tinham, né?
Acho que o Super 8 aparece com essa possibilidade também de democratizar a criação, né? Quer dizer, como hoje você tem o vídeo e agora o DVD, com câmeras ultra compactas, com muita possibilidade, que você pode tornar um jovem com alguma ideia, rapidamente, produzir alguma coisa num nível semiprofissional interessante. Isso é uma forma de democratizar o trabalho, a ação da arte. Como o trabalho de arte é um pouco observação do real e devolução em discurso artístico, quanto mais fácil isso puder ser feito, exigir menos tecnicamente, grandes estudos técnicos para fazer, mais você viabiliza um jovem atravessar rapidamente esse território do aprendizado, né? Então eu acho que o Super 8 começou com isso, né? E se multiplicou muito. Era muito barato, era relativamente barato, né? E você podia emprestar a câmera, as pessoas faziam coisas, um filmava o outro, tinha como se diz? Muito da produção dessa época que eu não gosto, porque é uma produção virada para o próprio umbigo, né? Porque essa questão da ditadura também virou muita gente para dentro de si mesma, no sentido de olhar o seu próprio universo, né? Então você falava do Super 8, que tem um lado que é bacana, que é a possibilidade de democratizar de alguma forma a arte, mas como também era uma resistência, digamos assim, à questão política da época, era uma produção voltada para o seu próprio mundo, Não, né? Ou não? eu acho que muita gente se escondeu nisso, nessa produção, entendeu? E com essa facilidade você começa também a tornar qualquer gesto como se fosse um gesto artístico. Isso também criou um problema no seguinte sentido. Quando você tem uma exigência técnica muito grande, o esforço para fazer determina que você raciocine muito mais, porque as perdas por atrito na construção de um trabalho, de um discurso artístico, é mais complicado. Determina que você seja mais denso ao programar o seu trabalho. Como você facilita, qualquer coisa pode acontecer e torna viável, a imagem aparece, o nível de exigência baixa muito para muita gente. Se a pessoa não tiver estruturada, ou seja, consciente, criticamente se vendo, ela pode começar a filmar o seu próprio pé e achar aquilo uma coisa interessantíssima, né? O meu pé, não sei o quê. Isso também tem uma produção gigantesca, que é uma produção onanista, entendeu? Uma produção punheteira de coisa que é eu, entendeu? Essa facilidade, por um lado, trouxe a facilidade também no sentido crítico, né? E a produção específica do Ivan e do Super 8, você tem alguma lembrança? Muita lembrança, né? Quer dizer... Ela passava também na casa dele. A gente tinha, quer dizer, primeiro a gente morava, depois morávamos no mesmo prédio, e aí tinha... eu como tinha o equipamento tal, o Ivan também tinha equipamento tal, e a gente então mostrava muito o que estava fazendo um para o outro, né? E o Ivan mostrava muitas coisas lá, né? E as coisas que ele estava fazendo, o Ivan muito dirigido já para uma ficção, muito claramente dirigido para a ficção, né? E então, acontece o ano de 72. 72 eu acho que é um ano chave. Eu tinha um convite feito em 71 pela diretora do Museu de Arte Moderna para fazer uma exposição no museu. Uma exposição individual, no terceiro andar, que é um andar ótimo, era um andar bom, tinha uma área grande, tal, e eu tinha uma exposição individual. Mas eu estava absolutamente constrangido, quer dizer, em relação ao que estava acontecendo no Brasil, que era muita gente produzindo, pouca chance de mostrar as coisas, era uma coisa complicada para Chuchu. Eu era muito amigo de um fotógrafo que já faleceu, que era um grande amigo nosso, o Bina Foniat, que era um bom fotógrafo de escola francesa, assim, Cartier-Bresson, assim, sabe? E um homem muito exigente e tal, em relação à qualidade fotográfica e tal. E a gente fazia alguns trabalhos juntos. E daí eu resolvi pegar aquela minha área, que era uma área individual, e transformar numa área coletiva. Ou seja, eu transformei a minha exposição individual numa exposição coletiva, curada por mim, que eu era o curador. Então eu convidei várias pessoas, né? O Ali Salomão, Hélio de Sica fez um filtro para mim, um grande labirinto para mim. Caetano fez coisa para mim. O Chacal lançou o primeiro livro dele, O Preço da Passagem lá.
E aí, como eu tinha uma produção de Super 8 interessante, eu resolvi fazer uma cabine de cinema. Um cineminha Super 8, que era um cineminha interessante porque era um cineminha feito com espelho. Para você ter pouca profundidade para a câmera e aumentar o teu nível da tua imagem, então era projetado num espelho, projetado no outro espelho, projetado para a câmera. Com 2 espelhos você primeiro vira ao contrário, mas depois bota outro espelho, volta a imagem ao normal, então fiz um back projection. A Vulcan lançou aquele plástico translúcido nessa época, que é um plástico para retroprojeção. Então a gente fez um cineminha de retroprojeção que não precisava ter grandes escuridões para ver, entendeu? A caixa escura estava dentro, atrás da tela. E com isso a gente pôde projetar vários filmes. O meu pequeno filme Fome e tal, que era uma experiência de tabletop que eu havia feito, que se fosse hoje seria uma demagogia danada, porque o projeto contra a fome hoje é um projeto do governo. E o projeto de falar sobre a fome naquela época era um projeto da esquerda que estava naquela época na clandestinidade, né? Então, quer dizer, deu chance de mostrar Valtércio, Caldas, um montão de gente mostrou coisas naquela exposição. E o Ivan mostrou uma bateria forte de trabalhos, né? O Ivan tinha, nessa época, quer dizer, da área que eu tinha mais contato, né? Porque eu sei que em São Paulo muita gente estava fazendo, em outros lugares muita gente estava fazendo também, mas na área de contato tinha uma produção muito forte. Muito forte e muito, vamos dizer assim, acho que a palavra tem que ser colocada no termo certo, devassa. No sentido que rompia com alguns critérios de uma ótica de abordagem de questão sexual, de questão, sabe? Então, o Ivan rompia com isso, né? Eu me lembro que eu sou uma pessoa muito pudica, que eu ficava, às vezes, até constrangido em certas sessões do filme do Ivan, por uma questão minha, pessoal, né? E isso aconteceu, deu um problema muito sério lá, né? Porque a exposição foi fechada por causa dos filmes do Ivan. Porque eles pediram para fechar a exibição do Super 8 na exposição, e eu falei, não ia nada ser fechado, né? Não ia nada ser interrompido, a não ser que interrompesse a exposição inteira, que foi o que aconteceu. Então a gente fechou a exposição. Eu me lembro do Chacal indo na sala, cuspindo no chão da sala da diretoria, entendeu? E nessa época era o Walter Moreira Salles, por ironia do destino, né? O pai dos 2 documentaristas e cineastas hoje estão em voga, né? Foi o diretor, o presidente, que assinou a carta mandando fechar a sala de cinema da pequena exposição de Carlos Vergara no Museu de Arte Moderna. Vergara, você teve uma experiência como ator nos filmes do Ivan? Eu tive uma aparição como ator num Breve Beijo, entendeu? Foi só isso, né? Eu não sou péssimo ator. Mas eu conhecia os outros atores, o Zé Português, por exemplo, né? O Armário, o famoso Armário, a Helena, né? Então, eu conhecia os atores, eram recolhidos a supapo nas rodas dos bares e tudo isso, né? Eu conhecia muito e tinha aquela... O que eu me lembro bastante bem, quer dizer, era o clima que se formava para as filmagens, quer dizer, para as filmagens tinha uma preparação mesmo e tal. A gente não pode esquecer de falar de um personagem que é fundamental nessa época, que é o Hélio de Sica, né? O Hélio era um catalisador muito forte, né? E eu acho que a palavra certa é essa, catalisador. Quer dizer, em torno dele, as pessoas se animavam a fazer mais coisas. Quer dizer, muita gente acha que o Hélio foi influência direta, ou seja, dizia quase o que os outros deviam fazer. Não é, não. O Hélio tinha um raciocínio muito claro, muito crítico em relação ao trabalho de todo mundo, dizia o que pensava sobre os trabalhos, o que gerava na pessoa uma força extra para produzir o trabalho, né? Então eu acho que a forma certa de colocar o Hélio, que o Hélio foi o maior catalisador daquela geração. Por exemplo, outros artistas importantes como o Hélio, como a Lígia Clark, como a Lígia Pape, não da mesma geração, mas do mesmo grupo, vamos dizer assim, de onde surge o Hélio, não tinham essa mesma capacidade de ser catalisadores, entende? O Hélio não, o Hélio tinha primeiro uma relação muito horizontal com todo mundo, né?
era muito generoso no sentido de receber, escutar e se manifestar sobre o trabalho, né? Foi muito generoso com muita gente, né? Eu acho que muita gente não foi generosa depois com o Hélio em relação à influência forte que ele teve. Toda a questão da Tropicália, por exemplo, eu acho que a força do Hélio, a importância do Hélio foi muito maior do que, na verdade, depois é dita, né? Então o Hélio foi muito influente nesse tipo de coisa. Como o Hélio era um transgressor, ele pessoalmente era um grande transgressor também, né? Ele vamos dizer assim, catalisava muito as vontades transgressoras dos outros artistas também, entendeu? No caso do Ivan, isso é muito claro, né? Você acha que o Ivan sendo uma pessoa tímida, isso de alguma forma o Hélio tem você teria uma responsabilidade assim, no fato... Porque a timidez do Ivan, o Ivan era muito tímido mesmo, mas essa timidez não significa não pensar. Significa uma dificuldade, um travamento para se manifestar. Mas não significa não pensar, não fazer. Porque o Ivan fez coisa para Chuchu, peraí. Né? E eu acho que o Hélio ajudou muito nesse sentido, porque o reforço que o Hélio dava, com a importância que nessa época não era todo mundo que dava importância ao Hélio, não. Nós é que dávamos importância ao Hélio. Quer dizer, a importância, o Hélio era conquistado entre os pares dele. Mais do que, claro, com o Mário Pedrosa, com a crítica e tudo, mas não era uma coisa hoje tão indiscutível quanto era na época. Então reforçava e vamos dizer assim, tornava menor a timidez do Ivan no sentido da atuação dele, né? O Vergara, você se lembra das sessões também do Super 8? Você teve na estreia do Nosferatu? Não me lembro. Não lembro, não. E Terrir, você teria alguma coisa a falar? Eu não me lembro. Não me lembro direito, não. Não me lembro. Eu vi esses filmes nos anos 70 e nunca mais vi. Não, pois é, mas na estreia, você foi na estreia na casa do Nelson Mota, você não se lembra da sessão? Não me lembro. Você teria alguma definição de terrir? Uma definição de terrir? Eu acho que a palavra não tem nada mais eloquente do que ela mesma. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tem essa ironia, essa mordacidade do terror que às vezes sai quase às avessas, às vezes, né? E eu acho que esse terror com humor, né? Eu não sei, eu acho que é... Eu acho que vem muito de uma geração também que gostava muito de filme de terror, né? Quer dizer, a garotada gosta muito de filme de terror. E que gerou né? As pessoas vão para filme de terror para sentir medo, coisa assim, e morrem de rir do medo que sentem e tal. Mas eu acho que a palavra é muito boa porque ela mesmo diz tudo o que tem que dizer, né? Não tem que explicar muito, não.